Bom, então nós já vimos as técnicas de montagem total e esfregaço. Agora nós vamos conversar a respeito do espalhamento ou suave. Essa técnica ela é destinada quando você tem o interesse de avaliar aspectos da célula independentemente do tecido no qual ela se encontra. Porque nesse tipo de técnica, a estrutura do tecido, a interação das células com sua matriz extracelular não é preservada. A gente vai conseguir visualizar essas células isoladas. Então, ela é destinada quando você tem interesse de visualizar aspectos da célula inteira, né? E como que é realizado isso? Então, geralmente essa técnica é destinada para a visualização de células de mucosa, de fístulas, feridas, epitélio, e consiste em nada mais, nada menos do que você utilizar espátula, um palito ou um suave. O que é o suave? É essa haste que vocês conseguem observar nessa primeira imagem. Então, com essas estruturas, você faz uma raspagem, seja da ferida, seja da mucosa cujas células você quer observar. Depois que você faz essa raspagem, você distribui o material sobre a lâmina, faz a fixação e depois cora. Então, nessa imagem aí, como um exemplo, né, de técnica de espalhamento, nós teríamos o Papa Nicolau, né, que as mulheres realizam, e a citologia vaginal, que é realizada em cadela, por exemplo, para detecção de estágio do ciclo estral, da fase do ciclo estral. Então, aqui é um slide onde eu demonstro, né, quais são os materiais empregados para a realização da técnica do espalhamento. Então, pode ser um suave, uma escova endocervical, no caso da citologia vaginal, um palito, uma haste. Você vai fazer a raspagem, então, da mucosa, da ferida. E depois que é feita a coleta do material, você vai espalhar esse material sobre a lâmina, mas você não vai fazer o movimento de vai e vem. Então, assim, você vai espalhar esse material sobre a lâmina num sentido único. Não pode ficar indo e vindo com a haste sobre a lâmina, senão você acaba destruindo essas células. Aí, posteriormente, é feita a fixação e coloração. A fixação pode ser feita com etanol e metanol ou metanol. E aqui um exemplo de coloração seria com um panótico rápido. No caso, por exemplo, de uma citologia vaginal. O panótico rápido, ele é um corante tipo Romanovski, que é vendido comercialmente, que já vem o kit, que já vem aqui, né, esses 3 tubinhos. O primeiro seria etanol, metanol, eosina e matoxilina. Você mergulha sua lâmina durante alguns minutos, primeiro no etanol, depois na eosina e depois na hematoxilina, e assim você consegue. Daí depois você seca essa lâmina e consegue visualizar as estruturas celulares. Bom, uma próxima técnica que a gente vai discutir é o esmagamento, que o próprio nome já diz, consiste no quê? Em coletar um material biológico do seu interesse, que não vai ser nem líquido e nem sólido, mas sim vai ter uma textura mais grumosa, né? Depositar ele sobre uma lâmina, fazer, agora nesse caso, antes de realizar a preparação, né, da lâmina, esse material ele vai ter que ser corado previamente. Então você pode depositar esse material sobre a lâmina, fazer a coloração e depois, com o auxílio de uma lamínula, você vai realmente esmagar esse material. Para que finalidade a gente usa a técnica do esmagamento? Geralmente para estudos de divisão nuclear, quando você tem o interesse de avaliar o núcleo da célula. Então, verificar as taxas, por exemplo, de mitose, de divisão celular. Porque ao fazer o esmagamento, acaba que você vai acabar destruindo, né, um pouquinho da estrutura celular. Então, apenas o núcleo que vai se manter viável nesse caso. É íntegro, né? Então, aqui nessa imagem, como exemplo de uma técnica de esmagamento, a gente tem uma cebola ali, né, um corte da raiz da cebola, porque a raiz da cebola tem uma alta taxa de mitose, de divisão celular, as células, né, da raiz da cebola, então ela é muito utilizada para fins didáticos, de estudo. Então, ali é uma técnica de esmagamento, então cortou um pedaço da raiz da cebola, foi feita a coloração e depois, com auxílio de uma lamínula, foi feito o esmagamento.
deslizamento ou squash é uma técnica muito parecida, assim, a finalidade é similar ao do esmagamento. É muito parecido com o esmagamento, a diferença é que ao esmagar a amostra, você também vai empurrar, né, uma lâmina sobre a outra. Então, você coloca a amostra semissólida sobre uma lâmina, sobre essa amostra você vem com uma outra lâmina, esmaga e arrasta. Qual que é o objetivo dessa técnica? Da mesma forma que a técnica do esmagamento, o deslizamento ele permite também o estudo do núcleo, né, da taxa de divisão, por exemplo, celular, né? Por exemplo, a taxa de mitose. Porque ao fazer esse processo de esmagamento e deslizamento, você acaba destruindo, né, a estrutura celular, ficando apenas o núcleo íntegro. Então, vamos supor que você durante uma cirurgia, um exemplo, né, viu um aumento de volume num determinado órgão. Você pode coletar material desse órgão para avaliar, por exemplo, se ali trata-se de um tumor. E daí você consegue analisar a taxa de mitose, se as células estão apresentando alguma alteração celular e se estão apresentando uma alta taxa de mitose ou alterações no processo de divisão celular. Então, tanto o esmagamento como o deslizamento são técnicas destinadas para o estudo da divisão celular, né? Então, para avaliar a taxa de mitose, porque ele permite a manutenção da integridade do núcleo, nucleolo e cromossomos. Uma outra técnica que a gente vai discutir é o decalque ou imprint, que, como o próprio nome já diz, consiste em você apoiar a lâmina sobre o material biológico que você quer estudar. Então, é como se realmente você só tocasse a lâmina sobre a superfície que você quer avaliar. Então, assim, ou você remove, por exemplo, um fragmento de um órgão e faz esse decalque sobre a lâmina, ou se você não puder remover, você pode vir com a lâmina e apoiar sobre aquele órgão. Então, geralmente é destinada para órgãos de consistências mais moles. Vamos supor que durante uma cirurgia você notou uma alteração num órgão que você não tem certeza do que se trata, não quer mexer nesse órgão de maneira mais invasiva, então você pode vir com essa técnica do decalque ou do imprint. Essa técnica também pode ser utilizada, por exemplo, para fístulas, mucosa, mas daí é importante sempre limpar a região antes, porque um dos inconvenientes é que você pode contaminar, né? Por exemplo, numa ferida vai ter contaminação. Aí quando você faz essa técnica do decalque, às vezes vem mais sujidades do que as células em si, do que o material que você quer avaliar. Então, assim, essa técnica, quando você faz o decalque, ela permite a impressão, por exemplo, do núcleo da célula na lâmina. E daí, posteriormente, você consegue, por métodos de coloração, por exemplo, quantificar esse DNA. Um exemplo, tá? E a desvantagem, como eu já falei, é que no caso de feridas, você teria que limpar bem aquela região antes de fazer o decalque para não contaminar o seu material e acabar interferindo na sua avaliação, na sua análise.